Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de terça-feira, dia 4 de janeiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais uma rodada, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá, time! Primeiro prognóstico do dia, Copa do Rei na Espanha. E sempre que eu falo Copa, olhos abertos, porque às vezes o time favorito não dá a devida importância pro jogo, pro evento, pro campeonato, tá? Então atenção com relação a isso. Os times são aqui, Ponferradina versus Espanhol. Ponferradina é um time de segunda divisão do campeonato espanhol, já o Espanhol é um time de primeira divisão do campeonato espanhol. Jogo às 17 horas na casa do Ponferradina. Olhando um pouquinho aqui a Race, né? Os 10 últimos jogos na casa do Ponferradina, temos aqui apenas uma derrota, são 4 empates e 5 vitórias, porém, a maioria dos jogos na segunda divisão, tá? Se olharmos aqui a questão de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate em uma, duas partidas, ou seja, 80% dos últimos 10 jogos batendo aí over 1,5. Agora olhando um pouquinho aqui a Race do Espanhol, os 10 últimos jogos como visitante, a maioria dos jogos na primeira divisão espanhola, temos aqui 3 vitórias, são 2 empates e 5 derrotas, tá legal? Com relação ao mercado de gols, over 1,5, só não bate em uma, duas partidas, também batendo 80% dos 10 últimos jogos, a tendência over 1,5. Ou seja, o over 1,5 acima de 1,5 gol para esse jogo vem quente, tá, time? Olhando aqui um pouquinho do histórico, temos apenas uma partida no qual o Espanhol ganhou de 4-1, tá? E mostra que é um time de primeira divisão jogando com um time de segunda. Certos em time, jogo de Copa, né? De repente, os times não entram com aquela vontade, tá legal? 2 times de primeira divisão aqui, o Lens versus Lille, jogo às 17 horas na casa do Lens. Olhando aqui a Race da equipe mandante, dos 10 últimos jogos, percebam algo interessante, ela perdeu apenas uma partida, ou seja, perde muito pouco jogando em casa, empatou outras 4 e venceu 5, tá? Então, uma tendência aqui de poucas derrotas em casa, é um fator bem importante. Falando um pouquinho aqui de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, só não bate em uma, duas partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos, batendo aí o over 1,5 e também falando um pouquinho de over 2,5, batendo aqui em uma, duas, três, 4, 5, 6, 60% dos últimos 10 jogos, over 2,5, acima de 2,5 gols. E percebam também, pessoal, que o Lens, jogando em seus mandos, dos 10 últimos jogos, só passou em branco em uma partida. O que significa que ele faz muitos gols jogando em casa, tá? Então guardem essas informações. Agora o Lille, com relação aqui à Race dos 10 últimos jogos, ele perde 4 partidas, empatou uma e venceu 5, tá? O time oscila entre vitórias e derrotas, empata pouco. Com relação ao mercado de gols, over 1,5, só não bate aqui em uma, duas partidas, também batendo aí 80% em seus 10 últimos jogos. E também falando um pouquinho de over 2,5, acima de 2,5 gols, batendo aqui em uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de over 2,5. Time, mercado de gols, over 1,5 e over 2,5 vem bem quente para esse jogo, tá legal? Os dois times costumam fazer placares elásticos. E percebam que o Lille, jogando como visitante, também é um time que sempre marca, tá? Dos 10 últimos jogos, ele só passou em branco aqui em 2 partidas, ou seja, ele marcou em 80% dos 10 últimos jogos como visitante. Olhando um pouquinho o histórico entre as duas equipes, na casa do Lens, temos aqui uma vitória para o Lens, são 2 vitórias para o Lille e são 2 empates, o que mostra um equilíbrio no confronto histórico. E percebam que os já fez aquele comentário, time, dá essa força, dessa maneira o canal cresce, fortalece e o conteúdo chega a mais pessoas. Muito obrigado. Bora lá então. Vamos aqui na Grécia, Janina versus Ionikos, time, uns trava-línguas aqui, né? Meio-dia e 15 na casa do Janina.
Olhando a tabela de classificação, a equipe do Giannina na 5ª posição com 22 pontos, já a equipe do Ionicos na 11ª colocação com apenas 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. A equipe mandante do Giannina jogando em casa dos 10 últimos jogos apresenta 4 vitórias, são 2 empates e 4 derrotas. Falando um pouquinho aqui de mercado de gols, over 1,5, só não bate em uma partida? Exatamente, apenas uma partida, ou seja, 90% dos 10 últimos jogos batendo over 1,5, acima de 1,5 gol. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na equipe visitante, o Ionicos jogando fora, né, como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 vitórias, são 2 empates e 6 derrotas. Percebam que é um time que perde bastante e vence pouco jogando fora aí dos seus mandos. Falando um pouquinho também de mercado de gols, over 1,5, não bate aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, em 70% das últimas 10, batendo aí over 1,5, acima de 1,5 gol. Olhando um pouquinho o histórico, temos um equilíbrio, somam aqui 2 empates, 2 vitórias, legal. Vamos dar uma olhadinha agora na race aqui das equipes, né? Os 10 últimos jogos. O time mandante do Asteras, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 3 derrotas, 1 empate e são 6 vitórias, tá? Ganha bastante jogando em casa. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não bate em 1, 2, 3, 4 partidas, ou seja, 60% dos últimos 10 jogos, batendo aí over 1,5. Olhando aqui agora o visitante, o FI Crete, dos seus 10 últimos jogos, percebam algo interessante, esse time jogando como visitante perdeu apenas uma partida das últimas 10 jogadas, ou seja, é um time que perde pouco, empatou outras 3 e venceu 6, tá? Tem uma belíssima race jogando como visitante. Falando também de mercado de gols, over 1,5, não bate aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, 70% dos últimos 10 jogos, batendo over 1,5, acima de 1,5 gol. Olhando o lado histórico, temos um predomínio do time do Asteras com 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate dos 5 últimos jogos. Ou seja, a gente tem uma divergência nesse jogo, né, time? O time do Asteras, historicamente, ele não dá chance aqui pro FI Crete. Porém, na race atual, na race presente, o FI Crete está melhor classificado e também percebemos que às 4h30 da manhã, time, quem quiser operar já sabe, já coloca a noite lá em pré-live, né? Senão 4h30 fica difícil para acordar nesse horário, tá legal? Olhando a tabela de classificação, é um jogo importante dessa rodada, né? O Guangzhou com 44 pontos e o Xangai tem 42. Por que é um jogo importante? Caso o Xangai vença e o Xangai jogue em casa, vai ultrapassar aqui o Guangzhou e consegue a classificação direta lá para a Liga das Campeões da parte deles lá da Ásia, né? Então, por isso é um jogo bem importante este daqui. Vamos dar uma olhadinha agora na race das equipes. O Xangai jogando em casa, dos 10 últimos jogos, percebam algo importante, perde apenas uma partida, empata outras 2 e vence 7. Ou seja, é um time que vence bastante em casa e perde muito pouco, tá legal? Com relação ao mercado de gols, over 1,5 não é tão quente, apenas em 50% dos 10 últimos jogos, batendo essa tendência acima de 1,5 gol. Agora o Guangzhou, jogando fora de casa como visitante, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, são 2 empates e 4 vitórias. Oscila, né, entre derrotas e vitórias. Com relação ao mercado de gols, over 1,5, só não bate em 2 partidas, ou seja, 80% delas batendo over 1,5. Pelo lado do Guangzhou, o over 1,5 vem quente, tá, pessoal? Olhando um pouquinho aqui do histórico, temos uma vitória pro lado do Guangzhou, temos 3 vitórias pro lado do Xangai e um empate. Ou seja, o time mandante do Xangai tem sim predomínio, vence mais aí em seu histórico. E percebam também que no histórico... Bom, time, essas foram as análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Aciona o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.